uma coisa que eu aprendi desde pequeno com meus pais é ser generoso. Então, eu plantei muitas coisas. Imagina. Né? E, infelizmente, plantei algumas, graças a Deus, só algumas ruins, e colhi isso. Mas plantei muitas coisas boas. Uau. E essas coisas boas me trouxeram até aqui. Uau. E a gente, para plantar é complicado, porque você tem que abrir mão de algo que você tem garantido, né? Tá na mão. Aí você tem que abrir mão disso para gerar algo que você ainda não vê. É o que a Bíblia chama de fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção, a prova das coisas que você ainda não vê. Ensina um pouquinho pra gente sobre essa questão de plantar tantas coisas boas quanto as coisas ruins. E qual o segredo? Porque a parábola mais conhecida e mais forte de Jesus, segundo os grandes teólogos, você pega assim, qualquer grande teólogo, ele vai falar que foi a parábola do semeador. Né? Que inclusive eu vou pregar lá essa semana. E em breve vai estar no nosso canal do YouTube. E eu tenho estudado a parábola do semeador. Rapaz, é impressionante como Deus nos explica o poder de uma semente através dessa parábola. Mas só que, para quem é agricultor, consegue explicar tão bem as coisas, porque ele está vivendo aquilo, de outro ângulo, de um ângulo vívido ali, que ele passa por aquilo todo dia. E qual é a tua experiência com semente e colheita, com semente e fruto? Uma coisa que eu acho impressionante semente é uma, frutos são vários. São vários. Então, é melhor do que investimento financeiro. Demais. Porque você planta para colher muitas coisas, né? É engraçado que você pega uma maçã, você pega lá 4 sementes, 8 sementes. Dentro de uma maçã tem 8 sementes. Dentro de uma semente... Tem muitas maçãs. Milhares de maçãs. Então, olha que riqueza. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Ele não tem nome, mas está semeando. Você não precisa ter nome para semear. Você só precisa semear. E aí, o interessante é que enquanto ele semeava, a Bíblia diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Essa semente, ele não está plantando, a semente está caindo. Só que ele continua. Por quê? Ao longo do caminho, você vai sofrer perdas. Mas você não pode ficar pegado às perdas, não. Porque senão você não chega na terra... que é a terra boa. E é engraçado, os solos são diferentes, você percebeu? À beira do caminho, sobre os espinhos, sobre as pedras e a terra boa. Ou seja, os solos são diferentes, mas a semente é a mesma. Porque o poder não está no semeador. O poder não está no solo. O poder está na semente. Você pode substituir o semeador, você pode substituir o solo, mas não pode substituir a semente. A semente é incomparável. E detalhe, quando você planta a semente que ela quebra, a primeira coisa que nasce não é os galhos. É a raiz. Porque você não vai crescer para cima sem antes ter fundamento embaixo. O que mantém uma árvore de pé é a raiz. E as pessoas acham que prosperidade tem a ver pelo quanto elas têm no bolso. Não é. Prosperidade não tem a ver pelo quanto elas têm no Pix. Prosperidade tem a ver pelo quanto elas conseguem derramar na vida dos outros. Eu acredito nisso. Quando você derrama prosperidade tem a ver com o que você dá. É isso aí. Quando você derrama na vida de alguém, Deus levanta alguém para derramar sobre a sua vida. A palavra dar tem 3 letras. D de dom, A de adquirir e R de riquezas. E Jesus falou que é dando que se recebe. Quando você planta uma semente, quem está sendo beneficiado não é o solo. Porque quando a colheita vier, não é o solo que vai colher. É quem acabou de plantar. Então, quando você planta na vida de alguém, a pessoa não está sendo beneficiada. Ela não sabe que quem está investindo é você. Que quando a colheita vier, não é ela que vai receber a colheita. É você. A colheita, a semente é opcional. Eu escolho que semente que eu planto. Mas a colheita não. Ela é obrigatória. Então, as pessoas querem mudar a colheita, mas tem que mudar primeiro a semente. Porque a colheita é o resultado da semente. E a colheita não vem da noite pro dia, né? É por isso que as pessoas tendem a não semear. Porque o resultado não é imediato e a gente vive num mundo imediatista. Ainda mais agora. A gente vive num mundo que o cara quer a resposta amanhã. E não é assim que funciona no plantar e colher. Você perde a semente e fica um tempo aguardando pela fé que aquilo vai voltar. Isso aí. É isso aí. E só que não vai voltar vai voltar 30, 60 e 100 por um. Tá escrito assim. Bruno, posso falar uma coisa em cima disso aí? Claro. Você percebeu que a medida dele só tá subindo? 30, depois 60, depois 100. Mas se você olhar essa matemática, tá meio confusa. Porque primeiro a medida de 30, depois uma medida de 60, mais 30. Depois deveria ser uma medida de 90, hein? Deveria ser 30, 60 e 90. Mas não, é 30, 60 e 100. A última medida tá passando 10 a mais. Será que é o dízimo, gente? A dízimo? A 10ª parte? Só que toda a colheita que você recebe lá dentro é a 10ª parte. Mas o extraordinário tá aqui. É que 30 é uma medida, 60 é uma outra medida e 100 é uma outra medida. Você nunca vai chegar na maior medida se você desprezar a pequena medida. 30
é o átrio. 60 é o santo lugar. Mas 100 é o santíssimo. Então, ninguém chega a lugares altos desprezando os lugares baixos. Uhum. Entende? Quando você despreza uma semente, você não pode falar de colheita. A colheita é o nível mais alto da semente. Porque a semente você coloca embaixo, mas a colheita você não pega embaixo. A colheita você pega em cima. Por isso que quando Elias pegou os 12 cântaros de água, ele não jogou água para cima. Ele jogou água para baixo. E o texto diz que ele cavou na medida de uma sementeira. Ele estava plantando aquela água. E detalhe, 3 anos sem chuva. Aquela água era uma riqueza. Quem tinha água naquela época era rico. Elias jogou água no altar. Alguém deve ter pensado, desperdiçou. Ele só estava plantando. O texto diz que depois, quando Deus mandou a chuva, as fontes de Israel todas se encheram. Aí eu te pergunto, 12 cântaros de água substitui uma chuva? Nunca. Nunca, não tema medo de semear, liberar suas sementes. Não tenha medo de liberar suas sementes. Enquanto ele perdia a semente, ele continuou plantando. Caiu sobre os espinhos, cresceu, mas não frutificou, porque os espinhos sufocaram. Muitas pessoas estão crescendo, mas só não frutificam, porque estão sufocadas. Já percebeu que o espinho que sufocou aquela árvore não estava longe? Tem pessoas sufocadas no casamento, tem pessoas sufocadas no ministério, estão crescendo, tem raiz, tem folhas, mas estão murchando porque estão sufocados. Ele continuou semeando até chegar na terra boa. E na terra boa, a Bíblia diz que foi lá onde ele teve a surpresa. Então tudo que Deus tem de especial para você, ele pode estar guardando pro final. E esse lance de você ser sufocado por coisas tão perto é a realidade de muita gente. Muita gente hoje está assistindo a gente, você já conhece a Deus. A gente já fez apelo para quem queria se reaproximar, para quem queria aceitar. Olha. E agora é para você que já conhece, mas está se sentindo sufocado. Porque às vezes você está sufocado no casamento, você está sufocado na vida financeira, às vezes você está estrangulado financeiramente. Às vezes você está sufocado por um vazio interior, alguma coisa que você não sabe nem explicar, uma tristeza que beira a depressão. Às vezes você está vivendo uma ansiedade crônica, já que está roubando o teu sono. E a Bíblia diz que o sono é dos justos. Então você não pode perder o sono. E se esse sufoco está chegando aí em você, pode sair hoje. E é muito importante que você entenda que o que faz frutificar não é a terra com espinhos, é a terra boa. E sabe onde é que está a terra boa? Um passo da de espinhos. Uau! Imagina comigo aqui. Eu vou pregar isso hoje e eu não gosto de adiantar porque eu esqueço quando eu adianto. A minha mente deleta depois que eu falo, tu acredita? Sério, cara? Aí eu não gosto de adiantar muito. Mas uma vez eu vi um cara semeando. É uma bolsa. Ele bota a mão na bolsa. Imagina assim, um monte de grão de milho. Ele bota a mão e faz assim, ó. Uau. É por isso que cai na beira do caminho. Tira da bolsa e joga. Uau! Então ele tá na estrada jogando para dentro do campo. Uns caem na beira do caminho, outros caem, ainda tem rocha, tem o paralelepípedo ainda, tem a pedra na beira de estrada. Aí outras caem no espinho, mas a um passo tá boa a terra. Uau! Uau! Então, às vezes, o que você tem que fazer é continuar caminhando para sair do espinho e ir para boa terra. Próximo passo? É o próximo passo. Lembre-se que tem gente que está desistindo do casamento agora e se tivesse esperado mais um mês, Deus restauraria. Meu Deus! Tem gente que está tirando a própria vida, pensando em tirar a própria vida. Em 2 dias se resolveria. Até porque a morte não vai tirar a dor. Ela pode te levar para a dor eterna. Meu Deus. Então não pense em tirar a sua própria vida. Às vezes falta um passo para o teu negócio dar certo e você já quer fechar hoje. Porque antes da terra boa, tem a beira do caminho, tem a pedra, tem as pedras, a terra de pedregosa, tem a terra com espinhos e aí sim você entra... Como a gente diz, a terra que manda leite e mel, a terra que dá frutos e frutos gigantes. E é engraçado que Deus não vai tirar as pedras do seu caminho, não vai tirar os espinhos do seu caminho, mas vai te dar graça para você caminhar até você chegar na terra boa. É isso aí. Ele não vai limpar o caminho para você passar. Deus não vai tirar os fofoqueiros da sua vida. Ele não vai tirar os perseguidores da sua vida, mas ele vai te dar graça para você caminhando. Quando os hebreus chegou diante do Mar Vermelho, eles olharam para Moisés e falaram: e agora? Tem um mar na nossa frente. E você já percebeu que o perseguidor nunca está na frente? Todo perseguidor está atrás. Deus falou com Moisés: diga ao povo que marcha. Você já viu soldado marchar para trás? Soldado só marcha para frente. Mas como é que eles iam marchar para frente se o mar estava na frente deles? Então, essa serve para alguém que está assistindo, que Deus ainda não abriu o mar porque você ainda não deu o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é você, quem abre o mar é Deus. Então, às vezes, é o que você falou. O cara desistiu hoje e o negócio ia acontecer amanhã. E eu sempre digo, é melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado.